Olá! Esses dias eu fiz um vídeo contando da situação das enchentes do Rio Grande do Sul e do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E não só naquele vídeo, mas também naquele vídeo teve muita gente me perguntando especificamente da minha família, como é que a minha família tava. Também porque as pessoas lembram que eu sou do Rio Grande do Sul, mesmo quem não viu o vídeo, e pergunta como é que tá a família, se tá tudo bem com as pessoas de lá. E eu simplesmente dizer que a casa não foi afetada, eles estão a salvo, é diferente de dizer que tá tudo bem, que eles estão bem, ou que eu mesma tô bem. Tem muita gente perguntando como é que eu tô com a situação de lá. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo, contar pra vocês como tá a situação da minha família, como tá a situação de outras pessoas também de lá, e como eu me senti nesse período, como eu tô me sentindo, e o que eu tenho feito pra lidar com essa situação toda. Então, primeiro de tudo, o que as pessoas mais querem saber é se tá todo mundo a salvo, está todo mundo a salvo. As casas de ninguém da minha família foi atingida, porque eles vivem em regiões que não tem risco de alagamento, e por mais que as pessoas falem, ah, não, mas dessa vez inundou muitos lugares que não eram risco de alagamento, e sim, verdade, aconteceu isso, só que onde eles moram são bairros bem altos, então, assim, teria que ser algo muito maior do que o que já aconteceu hoje pra ter chance de chegar na casa. Então, assim, vocês imaginam que não seja tão simples, né? Mas por isso que eu quis dizer que as casas estão lá intactas, eles estão todos bem, não correram risco nenhum dos seus pertences pessoais e de vida também, né? Nessa situação que muita gente aí perdeu a vida, muita gente perdeu casas inteiras, né? Então não, o bairro de todo mundo da minha família é bem longe, então não correram esse tipo de risco. Então esse é o primeiro ponto. Meu pai teve o negócio dele atingido, eu falei um pouquinho no outro vídeo, vou falar daqui a pouquinho também sobre isso, mas o segundo ponto que eu quero falar sobre como as pessoas do Rio Grande do Sul estão é que mesmo quem não foi diretamente atingido, a imensa maioria não tá bem nesse momento. Eu falei com muitas pessoas do Rio Grande do Sul nos últimos tempos e eu percebi só pela conversa com as pessoas que as pessoas não estão bem. Porque ou as pessoas estão envolvidas ajudando da maneira que podem, sendo voluntários em abrigos, ou tem pessoas próximas que foram atingidos que elas estão dando um jeito de tentar ajudar, ou pelo menos estão se preocupando com aquilo, tentando encontrar maneiras, ou elas estão muito machucadas com o que elas estão vendo acontecer com a cidade delas, com as pessoas que estão próximas a elas. É muita destruição, é muita gente sofrendo. Então é difícil uma pessoa que seja de lá ou que esteja acompanhando que não esteja sofrendo junto, porque é quase um trauma coletivo, é um luto coletivo de vidas, de coisas perdidas, de memórias das pessoas que foram embora com as águas. São muitos negócios perdidos também, são muitos empregos perdidos, ou às vezes a soma de tudo isso, ou a pessoa foi atingida, teve negócio perdido, conhece pessoas que perderam pessoas e isso vai acumulando, e aí tu olha pra um lado é um sofrimento, tu olha pra outra pessoa é outro, anda na rua é outro, então vai somando tudo isso e as pessoas meio que se sentem muitas vezes que elas não estão nem conseguindo respirar, que elas não veem uma luz no fim do túnel, porque tem muita gente pra ser ajudada, é muita destruição e as pessoas às vezes não sabem por onde começar, estão fazendo e sentem que fazem e parece que precisa muito mais do que elas conseguem dar conta pra ser feito ainda. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, como eu me senti também, como eu vi muita gente que tá se sentindo agora, e esse impacto psicológico e emocional que tem toda essa catástrofe na vida das pessoas que estão lá. Então esse era o segundo ponto, assim, estão a salvo. Segundo, quase ninguém tá bem de verdade, né? Tá todo mundo muito preocupado, muito triste, muito abalado e em luto. E o terceiro ponto é as perdas da minha família, que daí eu queria falar pra vocês, porque muitos de vocês estão interessados nas perdas da minha família, e eu acho que eu contar ilustra também alguns impactos que às vezes a gente não enxerga diretamente quando a gente tá pensando, porque são muitos impactos indiretos e muitas camadas de prejuízos e de perdas que a gente tá vendo nessa situação ali, coisas que a gente nem consegue ainda mensurar ou enxergar, que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, falei brevemente sobre a situação de como a água foi chegando, dei o exemplo da loja do meu pai no outro vídeo, se você não assistiu eu vou deixar o link dele aqui, que eu acho que ele tá bem legal, pelo menos o feedback das pessoas foi bem positivo, assim, de que ajudou as pessoas a clarearem suas ideias sobre o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, entenderem a dimensão, né, do que era historicamente a situação lá, o que aconteceu dessa vez. Então eu dei o exemplo da loja do meu pai, e então vocês podem ter uma ideia, assim, mais ou menos do que aconteceu lá, mas eu vou contar aqui sobre o aspecto nosso, né, meu e da minha família, do meu pai, do impacto que isso tem na nossa vida e na vida de outras pessoas.
Então, o que eu senti quando as pessoas individualmente me perguntaram, como é que tá a tua família não foi atingida? Eu senti que eu falava pra elas assim, não, a casa da minha família não foi atingida, mas o negócio do meu pai foi totalmente por água abaixo, literalmente. E as pessoas olhavam assim, mas pelo menos tá todo mundo bem, né? Pelo menos a casa não tá. E eu comecei a perceber que as pessoas parecem que, não, se é um negócio, então tá tudo certo, que foi tudo por água abaixo. E mesmo meu pai, logo que aconteceu tudo, né? Ele mesmo falou assim, não, eu não tenho o que reclamar, porque a gente tá bem, a nossa casa tá intacta, tem pessoas aqui que tiveram tudo levado, muitas pessoas perderam vida, muita coisa destruída, e é uma perspectiva que a gente coloca mesmo, né? Na hora, assim, do impacto, a gente pensa, não, mas, né, é um negócio, a gente constrói e tal, a vida é muito mais importante, a casa da gente tem um peso de memórias também, de ser a nossa parte pessoal é muito forte mesmo, e eu concordo quando as pessoas talvez não se impactem tanto, mas aí que eu queria contar é a história do negócio do meu pai e as perdas com relação a isso, pra vocês entenderem que é uma perda grande também. Eu acho que a gente comparar perdas às vezes nos ajuda a ir em frente, mas por outro lado pode estar minimizando o sofrimento de outras pessoas, porque todas as perdas aqui são válidas e são sentidas, e a gente precisa validar o sentimento das pessoas, mesmo as que não perderam diretamente a sua casa, e eu acho que as pessoas lá estão se sentindo muito, eu também, né, com um sentimento assim, por um lado de gratidão por, né, tá tudo certo comigo, eu tenho louça uma amiga me falou, eu tô feliz até com a louça que eu tenho pra lavar, porque tem pessoa que nem tá podendo ter isso, então é um pouco de dividido assim, né, mas por outro lado, a perda que tu enxerga te dói também, e isso precisa ser validado, sabe? Mesmo as pessoas que não foram diretamente atingidas, por isso que eu falo, elas também estão sentindo, e a gente foi diretamente atingido com o negócio do meu pai, então por isso que eu queria contar em mais detalhes, para as pessoas entenderem a dimensão das perdas e das dores das pessoas nesse processo. Então, explicando o histórico, né, do que era o negócio dele, do que ele construiu nesses anos, né? Ele iniciou esse negócio, essa loja, em 1989, são 35 anos de empresa. Eu tinha 5 anos. Ele começou do zero, né? Acho que começou só com fechaduras, depois ele ampliou para puxadores, e aí foi aos pouquinhos incrementando os produtos que ele oferecia. Com o passar do tempo, ele tem clientes que são de construção civil, né? Porque fechaduras é de construção do imóvel novo, às vezes quando faz, e clientes mais da área da marcenaria, que quando fazem móveis, né? Com o passar do tempo, ele começou a focar mais em suprimentos para mobiliário, então puxadores, corrediças, é um infinito de produtos, tintas, ele faz também aquelas portas de correr de armário, ele monta sob medida, enfim. Ele foi ampliando essa loja ao longo do tempo, né? Quando ele começou, ele não tinha praticamente nada, um investimento super pequeno, e foi começando e crescendo aos poucos. Desde sempre, esse negócio foi um negócio que ele foi reinvestindo, então ele ganhava um pouquinho e ele reinvestia para aquilo continuar crescendo, crescendo, crescendo. Ele conseguia tirar assim, o mínimo pro nosso sustento. Muitas vezes a gente se sustentava com o salário da minha mãe, que era professora do estado. Então, eu sei da época, assim, do início, que o salário da minha mãe segurava as pontas, na verdade, em casa. Então, porque ele tava focado em reinvestir nesse negócio. A gente nunca teve casa própria quando eu era criança, meu pai sempre teve o carro mais velho possível. Raramente a gente ia tirar férias, porque meu pai não podia tirar férias também, porque ele não podia gastar, né? Então, fomos poucas vezes que a gente foi pra praia, às vezes era na casa de alguém que nos emprestava, ou enfim. Que eu quis dizer que, especialmente no começo, ele demorou muito tempo pra começar a ver algum retorno desse investimento. Então, depois de, 15, 20 anos, talvez, ele começou a ter um pouco mais de tranquilidade financeira, mas essa tranquilidade sempre trouxe pra ele uma visão de continuar reinvestindo no negócio. Ele foi aumentando de tamanho, aumentando a quantidade de produtos que ele oferecia, aumentando a quantidade de funcionários contratados. Então, o que aconteceu? Até ano passado, ele tinha uma loja que eu não sei quantos itens tinha, mas a estimativa deles é que tinha em torno de 5 mil itens diferentes que eles vendiam, né? Porque expandiu bastante, assim, volume, porque ele precisa ter uma oferta muito grande de diferentes tipos de puxadores, diferentes tipos de fechaduras, e ele tinha isso à disposição para o cliente que chegasse lá conseguir comprar o que ele gostaria. Então isso, até setembro do ano passado, a loja ia muito bem, tudo muito tranquilo. Como ele trabalhou muito tempo com isso, meu pai tem 62 anos agora, então pra gente era uma tranquilidade saber que ele tinha esse negócio como uma garantia de aposentadoria dele. Se ele quisesse parar de trabalhar e deixar a loja rodando, ele conseguia. A loja estava financeiramente bem, ele continuava como sempre, sem grandes luxos, como meu pai não é uma pessoa de grandes luxos, ele não liga pra comprar roupas, pra fazer grandes extravagâncias. A gente teve que insistir pra ele trocar de carro no último ano por segurança, porque o carro dele tava velho demais. Então é isso, esse era o cenário da loja dele até ano passado. Nos dava uma tranquilidade pra velhice dele, e pra
pra ele também, né, logicamente. E aí o que aconteceu? Eu contei lá no outro vídeo que a enchente de setembro pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que fosse entrar, que fosse subir além das outras enchentes, muito mais do que as outras, né? E a enchente de setembro do ano passado, então, entrou no primeiro andar da loja dele, sem preparação nenhuma, eles não tiraram nada de dentro, porque não sabiam que aquilo ia acontecer. Ele teve que deixar a loja fechada depois disso, tentar limpar e salvar alguma mercadoria, mas se salva pouquíssima coisa. Só que para recuperar aquilo, fazer a limpeza, reestruturar aquilo e repor os materiais que ele perdeu ali, foram 2 meses de loja fechada. Ele não ganhou ajuda nenhuma de governo, de nada, eles anunciaram não sei quanto de ajuda, mas ele não conseguiu acessar essa ajuda, porque ele não se encaixava, ele não é micro e pequena empresa, então faz alguns anos, não faz tantos anos, mas faz alguns anos que ele não é mais pequena empresa, então ele não conseguiu suporte nenhum. Ele tentou negociar com os fornecedores, ele não conseguiu quase nada com os fornecedores, assim, ele conseguiu uns prazos, assim, prazo de imposto também, eu acho que o governo deu, prazos de fornecedor, mas ele teve que meio que raspar o caixa da empresa que ele tinha ali, que era uma segurança, né, financeira da empresa, uma saúde financeira da empresa, meio que teve que raspar tudo que deu e conseguiu reabrir depois de 2 meses e continuar operando da mesma maneira que ele operava antes, já pensando, não, agora entrou uma enchente aqui, a gente tem que pensar em mudar e fazer alguma outra coisa. Começou a olhar alguns terrenos, mas entre olhar um terreno e construir um lugar novo, não é um processo que se faz rápido, né? E de qualquer maneira, a ideia é, não, se vier uma outra enchente, agora a gente já sabe que pode vir, se retira todo o material antes pra evitar esse tipo de perda, né? Esse era o raciocínio. Mas estavam naquela coisa assim de ainda entender o que fazer. Ele reabriu em novembro teve outra enchente, só que não tão alta, que entrou dentro da loja, mas eles veio a previsão de quanto seria a altura da enchente naquele caso. Eles subiram as mercadorias, depois só limparam e foi tranquilo, já reabriu dias depois, mas ele tava pensando assim, o que a gente vai fazer? Vamos pra outro lugar? Como é que a gente faz e tal? E aí, dessa vez, quando veio o aviso da enchente, que nem tava tão claro ainda que seria um aviso de enchente, eles tiraram as coisas do primeiro andar, como eu contei no outro vídeo, colocaram pro segundo andar, pro mezanino, porque a expectativa era de que poderia atingir como a enchente de setembro do ano passado, que deu 1,80 m dentro da loja, né? Que pegaria um bom pedaço do primeiro andar. Só que, como eu também contei no outro vídeo, essa enchente foi 4 metros mais do que a outra e não estava previsto. Quando avisaram, não tinha mais tempo de tirar nada. E ela pegou, então, nos 2 andares e pegou no depósito dele. Além desses 2 andares de loja, tinha um depósito, onde tinha maquinário para fazer essas portas de armário de correr, sabe? De alumínio, de espelho. Ele monta sob medida isso para quem tá construindo móveis. E o depósito também tem, claro, estoques de mercadorias, de outras coisas maiores que ele precisa. Não tinha espaço suficiente na loja, ele deixava nesse depósito. O que aconteceu? Foram a loja, os 2 andares da loja, com todo o maquinário, e o depósito. Inclusive computadores, tudo tava dentro, porque não deu tempo de tirar nada, porque eles tiraram do primeiro andar achando que no segundo estaria seguro, e não foi o que aconteceu. E aí, quando a gente viu que a água ia subir 4 metros a mais e não tinha mais o que fazer, a gente já começou assim, já foi um choque pra mim, agora contando a minha perspectiva, tá? Minha e dos meus irmãos. Já foi um choque, porque a gente, como assim, gente? Mas vai pegar em tudo? Então quer dizer que, né, a gente nem tava vendo, mas já sabendo que aquilo ia... O que vai acontecer se pegar em tudo, gente? Como é que vai recuperar isso? Que tamanho é essa perda? E aí, no mesmo dia que a água daí efetivamente subiu esses 4 metros a mais... Ai, gente, eu tive que pausar porque eu fico emocionada. Falei que ninguém tá bem. Tentar continuar, tentar ser objetivo e racional. Quando subiu, então, essa água que a gente viu, o meu irmão já mandou mensagem falando: acho que o pai vai ter que fechar a loja. Eu acho que ele vai ter que encerrar, porque não vai ter como recuperar isso tudo. E eu fiquei muito mal, assim, como vocês podem ver que eu continuo. Ai, peraí, eu acho que eu vou ter que me recuperar de novo. Ai, gente, nunca pensei que ia aparecer chorando no vídeo. Mas, continuando. Ele falou daí que já tinha falado com meu pai, que meu pai falou pra ele, eu acho que não vai ter jeito. A perda vai ser muito grande. Eles já sabiam o tamanho da perda. Acho que na hora eles já calcularam que o tamanho da perda já tinha sido enorme no ano passado. Tinha sido, sei lá, um andar dos 2 andares e não tinha perdido o depósito da outra vez, né? Então, acho que eles já calcularam quanto é que ia dar de perdas ali, quanto que a folha de pagamento que ele ia ter que continuar pagando e que não teve ajuda nenhuma da outra vez. E, assim, tu não enxerga o horizonte pra essa possibilidade, sabe? Não sei se eu falei que eles são 20 funcionários. 22, eu acho, com conta do meu pai, meus irmãos, os meus dois irmãos mais novos trabalham lá também. E
aí, quando ele falou isso, eu fiquei muito triste, muito... Falando da minha perspectiva agora, né? Muito triste, muito... Fiquei me sentindo quase em luto, eu acho. Em luto. Sabe como tu se sente quando tu vai dormir preocupado com uma coisa, com a cabeça tumultuada, e tu acorda no outro dia pensando, meu Deus, eu não tô acreditando que isso aconteceu de verdade. Porque pra gente, sempre foi um negócio muito sólido e muito seguro, assim, porque era um negócio que não tinha risco quase. Ele tem um mercado lá que conhece ele há muito tempo, que compra dele, tem clientes frequentes, fiéis. O negócio dá dinheiro, não de esbanjar, lógico, né? Meu pai nunca sobrou muito dinheiro. Hoje em dia ele tem uma vida confortável, mas sem grandes luxos também, né? E eu fiquei muito triste também por ser tipo uma coisa que ele construiu durante tanto tempo, com tanta dedicação, que de repente, do dia pra noite, assim, sumiu tudo. E aí quando eu conto pras pessoas, às vezes, o negócio, tá assim, o negócio constrói de novo o negócio, mas não é simples, sabe? O recuperar uma casa, às vezes com uma ajuda de, sei lá, ajuda de vaquinha, sei lá o valor monetário é muito menor do que tu recuperar um negócio desse tamanho, assim, que já cresceu, que demorou 35 anos pra ser construído. Tu não constrói do nada, assim, um grande investimento da noite pro dia. E meu pai, como eu falei, ele reinvestia na loja. Ele não tem imóveis, terrenos e outras coisas que ele pode se desfazer pra reinvestir de novo e recomeçar. Ele não tem. E é um valor muito alto. A estimativa deles é que seja em torno de 3 milhões de mercadorias que foram perdidas. Então, não tem. Mesmo que eu tente ajudar um pouco, parece que o pouco que eu posso ajudar não é nada perto do que ele precisaria, sabe? E antes que me perguntem sobre a história de seguro, porque, mas seguro não cobre, que é uma das coisas que as pessoas acham que cobre. Tem tipos de seguros pra alguns locais, pra alguns imóveis, que talvez cubram enchente, tá? Mas nesse caso, o meu irmão, uns anos atrás, quando uma enchente chegou a meia quadra de distância da loja, ele procurou por todas as seguradoras para ver especificamente se alguma delas cobria enchente. E nenhuma cobria. E corretores da região me falaram que a região ali, como tem histórico de alagamento, mesmo sendo um lugar que nunca tinha pego, eles realmente não fazem seguro para enchente. Cobre vendaval, cobre várias outras coisas, mas enchente não. Então, o seguro não cobriria isso, né? Meu irmão tentou isso já há uns anos e não tinha essa possibilidade. Então, não tem seguro de nada, tá? E aí, além disso, um detalhe que nem foi o que me impactou mais, mas o prédio, esse de 2 andares da loja, ele foi herança da minha mãe, que recém tinha saído do inventário dela, inclusive, e era dividido entre eu e meus 3 irmãos, né? O prédio tava no nome dela, então ele viria pra gente. Meu pai passaria a nos pagar aluguel agora, mas virou quase nada, mas isso é pequeno detalhe, né? Perto de todo o resto. Acho que não foi isso que me pegou, assim, me pegou mesmo nesse primeiro momento, porque foi a primeira, assim, as pessoas nem estavam sabendo que estava tendo enchente, a gente já sabia que já tinha destruído a loja. Então, isso foi bem antes de eu ter dimensão do tamanho que essas enchentes seriam pro Rio Grande do Sul. Então, o primeiro baque pra mim já foi lá no dia 1º ou 2 de maio, eu acho que foi 2 de maio que 1º de maio, que a gente descobriu que ia cobrir a loja inteira. Dia 2 confirmou, e aí meu irmão falou que achava que meu pai ia ter que fechar a loja, meu pai também falou. E aí, falando um pouquinho da minha perspectiva, eu fiquei muito triste, como vocês podem ter visto, né? Agora, só de lembrar, eu fiquei muito triste por tudo que, sei lá, isso representava pro meu pai e pra gente também, né, como família. Não pra mim, porque eu não teria expectativa de ter algo com relação a isso. Eu acho que é mais simbólico com relação ao meu pai, uma segurança pro meu pai, uma tranquilidade pra ele. Pelas pessoas que ele emprega também, né, porque são 20 funcionários. Um dos funcionários, inclusive, perdeu a casa, que era no quarteirão da frente. Perdeu a casa inteira com tudo dentro. E ele, encerrando, perderia mais um emprego. Eu não sei se ele vai encerrar ainda, ele não encerrou. Já adiantando um pouquinho, depois eu conto detalhes. Deixa eu só contar como eu me senti antes. Então, como a gente ficou sabendo disso, o meu primeiro baque com relação a todas essas enchentes foi isso, foi do negócio do meu pai, que simplesmente do dia pra noite, provavelmente não tem mais nada. E aí, eu fiquei num processo meio que de luto, de já assim acordar de manhã e pensar, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Um desânimo de não querer postar nada, de não querer compartilhar nada, cara, eu não tô alegre, que tá sendo muito triste, sabe? E conforme passou ali 2 dias, eu comecei a ver o resto das outras notícias, das outras coisas que estavam acontecendo. E aí, quando eu fui ver as outras coisas que estavam acontecendo, meu Deus, tem gente que tá perdendo muita coisa. Isso tá sendo pior do que a de setembro, porque a de setembro eu já fiquei muito mal também. Mesmo tendo atingido bem menos a loja do meu pai, mas atingiu muitas famílias, muitas pessoas desesperadas esperando por resgate. Aquilo me deixava muito angustiada. Mas eu percebi nos dias seguintes ali, meu Deus, eu acho que isso é capaz de ser pior
pior do que a de setembro. No dia seguinte eu mandei mensagem pro meu pai até perguntando como é que ele tava. E até engraçado, porque meu pai no início, pelo menos, ele tava assim, não, eu não tenho o que reclamar da vida. Tem gente aí que perdeu tudo, bem assim, tipo, eu tô bem, mas o meu negócio não tá, né? Aconteceu isso, o que eu vou fazer? Mas assim, estamos bem, temos saúde, temos casa. Então foi meio que, ele tava tranquilo no início, né? Eu acho que demora às vezes um pouco pra gente processar o que aconteceu, né? Mas por outro lado, eu acho que também nessa sensação que eu falei de estar grato por, né, ter se salvado, estar bem perto, enquanto muita gente não tava, né? E aí, nesse momento que eu vi as pessoas ali que estavam precisando de resgate, estavam precisando de ajuda, eu comecei a ver o tamanho do estrago, o tamanho de estrago que tava sendo por todo lado. E eu, gente, quem vai ajudar essas pessoas todas? Como é que eles vão dar conta de ajudar pontes derrubadas pra tudo que é lado? E aí eu comecei a compartilhar no meu Instagram e pensar, não, eu não tinha vibe nenhuma pra compartilhar coisas felizes e comecei a compartilhar coisas que eu achava que podia ajudar. Coisas pra doações das pessoas. E nem tava pensando no meu pai mais. Eu tava muito triste com a história do meu pai, mas eu tava pensando ali em que um compartilhamento meu pode ajudar a salvar uma vida. Se eu compartilhar, talvez as pessoas vão doar mais e daí vai ter mais recurso pra isso, porque eu via que o tamanho do problema era gigantesco. Já consegui ver lá atrás. Isso nem tinha chegado água em Porto Alegre ainda. Então, pra vocês terem uma ideia, o quanto eu comecei a sofrer bem antes. E aí eu fiquei nesse processo assim de, meu Deus, eu preciso fazer algo pra ajudar. Eu preciso. As pessoas estão lá conseguindo trabalhar nos abrigos e não sei mais o que, e eu tô aqui, eu não consigo ajudar daqui, né, presencialmente, mas eu tenho uma rede gigantesca. Como é que eu vou fazer isso de uma maneira eficiente? E eu comecei, não, eu preciso descansar, eu tô muito cansada, eu vi muito, eu preciso dormir pra eu conseguir pensar. E eu, não, mas as pessoas que estão lá não estão podendo dormir, as pessoas talvez estão precisando. E eu me sentia culpada por eu não estar 100% se eu não tivesse 100% do tempo fazendo aquilo, eu tava me sentindo culpada. Só que eu tenho criança pra cuidar, tenho trabalho pra tocar, tenho 1000 coisas pra fazer e a minha cabeça só tava lá o tempo inteiro. E eu pensei, não, eu preciso fazer algo com mais racionalidade. As pessoas vinham me pedir, divulga isso, Morgana, por favor, não sei o que. E eu, meu Deus, eu não posso divulgar tudo, porque se eu divulgar tudo, as pessoas param de prestar atenção. Não adianta eu divulgar um negócio específico da cidade X que tá precisando de água, que isso aqui vai virar uma loucura. Eu preciso pensar o que o meu público, que é espalhado pelo Brasil inteiro, pode ser eficiente pra melhorar a ajuda da galera. Então eu comecei a separar ali ajudas que eu vi que pareciam não, que eu sabia que eram confiáveis, de gente que a gente conhecia. Comecei a pegar relatos de pessoas de lá que eu conheço pra entender de que formas dava pra ajudar. Comecei a pensar na frente que outros problemas iam ter e seguir acompanhando notícia e tal. E aí quando chegou em Porto Alegre, bateu um novo desespero, porque eu não imaginei que em Porto Alegre o negócio ia ser tão feio assim também. Eu imaginei que ia subir a água, mas eu de longe nunca imaginei que fosse uma proporção do jeito que chegou, assim, de atingir tantas casas, né, de ser tanta gente desabrigada, tanta gente precisando de resgate, sabe? Eu pensei, não, eles já estão avisando que tem que sair de casa, as pessoas vão sair, mas nem eu me dei conta que as pessoas não iam saber se a casa delas ia ser atingida ou não, porque não é fácil de entender isso. E, gente, eu fiquei num desespero, vários dias, assim, dormia muito mal, aí eu acordava, daí eu esquecia que eu tinha que malhar, e eu esquecia de comer, e aí eu só pensava nisso, e daí eu comecei a pensar, eu tenho que produzir conteúdo pra isso, daí eu fiz aquele vídeo até na outra semana, né? Não, eu preciso fazer para as pessoas entenderem o que eu tô enxergando, que é muito maior do que as pessoas estão vendo, e quem sabe a gente consegue mais ajuda, mas mais ajuda também não vai ser suficiente. Então eu comecei a ficar muito, muito impactada, me sentindo culpada que eu preciso fazer mais, como é que eu faço pra ajudar mais, e achando que aquilo ali que eu tô fazendo não era nada ainda. Havia pessoas próximas que perderam tudo também, seja de Lajeado, começou um monte de gente que eu conheço de Porto Alegre, Canoa, sei lá, toda a região metropolitana. E aí até que chegou um dia que eu acordava cansada. Eu acordava e meu cérebro parecia que assim, meu Deus, eu não consigo raciocinar. Eu trocava as palavras que eu tava falando. Eu fui tentar escrever um roteiro de Reels, que eu sabia o que eu queria falar, e eu demorei 1 hora pra escrever 2 linhas. E eu falei, gente, o meu cérebro tá muito cansado. Porque isso já tinha ido, sei lá, eu acho que tava 1 semana, mas sem final de semana, sem descansar, sem descanso, né? E aí meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu preciso fazer, porque eu não tô conseguindo mais dar conta. E aí eu me sentia mais culpada ainda, porque eu não tava fazendo o suficiente. E tô contando isso porque eu sei que tem muita gente se sentindo de maneira parecida, de níveis diferentes, em muitos lugares. Não só a galera do Rio Grande do Sul, principalmente pra galera do Rio Grande do Sul, que eu sei que é mentalmente mais afetado, mas pra galera de outros lugares do Brasil, tá? É um sentimento meio coletivo de ver uma tragédia e ver, meu Deus, o que eu posso fazer pra ajudar? E daí tu vê que uma coisinha ou outra a gente consegue, mas a gente pensa, não, isso não é suficiente, porque a gente vê o tamanho do buraco, né? E a gente tenta outras coisas, mas parece que nada é suficiente. A gente pensa, meu Deus, mas a pessoa que tá lá não tá podendo descansar, por que eu vou descansar se eu preciso ajudar ela? Por um lado, a gente vê a humanidade das pessoas, né? Gente que nem é de lá, que nem conhece ninguém,
ninguém de lá se comovendo, ajudando e ficando mal também, uma questão de humanidade das pessoas que é bonito de ver, sabe? Por outro lado, como eu passei por isso e vi a importância que a gente tem que dar pra se olhar e se cuidar também pra poder ajudar, é que eu tô compartilhando isso aqui também pra vocês, tá? E aí, o que aconteceu? Eu tava quase tendo um burnout, e aí na terapia eu falando disso, ela falou, tu precisa descansar antes de ter um burnout. E eu pensei assim, tá, mas parece que eu não tenho direito de descansar. Parece que eu não tenho direito de estar tão cansada. Eu tô aqui na minha casa, tá tudo bonito, tenho minhas filhas e minha casa tá tudo certinho, não aconteceu nada. E daí ela falou, tu não vai ser útil se tu não tiver bem. E daí eu falei, não, tá, tem razão, que a gente não consegue ser útil se a gente não estiver bem. E parece egoísta isso, mas na verdade não é. Na verdade é o mínimo que a gente precisa fazer pra conseguir cuidar do outro. Aquele negócio, aquela frase de avião, né, muito clássica. Coloca a máscara de oxigênio antes em você, porque você precisa respirar pra poder botar a máscara de oxigênio em outra pessoa pra ela respirar. Então, eu quis trazer isso pra cá também como uma lembrança de responder como a gente tá, pra contar um pouquinho do meu processo, mas também pra lembrar vocês que eu sei que tem muita gente que não tá bem. Eu acho que lembra um pouquinho como é que foi na pandemia isso também, né? Que teve muita gente impactada, muita gente mal mentalmente, né? Saúde mental das pessoas ficou muito abalada. Eu acho que tá acontecendo muito. Com o Rio Grande do Sul é mais intenso, muito mais intenso, porque são muitas camadas, como eu falei, é muita gente, é muita destruição, é muito impacto. Mas pra quem tá acompanhando também no resto do Brasil, ou de qualquer outro lugar, acho que também é válido esse lembrete. Depois que eu me dei conta que eu precisava desacelerar, eu não parei completamente, mas eu baixei muito o ritmo, não me cobrei mais tanto e pensei, se eu estiver me sentindo bem, eu faço. O que for urgente, esses compartilhamentos de dia a dia que eu faço lá no Instagram, eu consegui fazendo, mas tentando botar um pouquinho o pé no freio pra conseguir voltar a me sentir melhor. E não foi descansando 1 ou 2 dias, nem descansando, eu diria, né, mas reduzindo o ritmo 1 ou 2 dias. Demorou no mínimo 1 semana pra eu conseguir voltar a acordar e me sentir assim, não, hoje eu estou com o cérebro descansado, consigo pensar e consigo fazer, consigo escrever um roteiro, consigo gravar um vídeo aqui pra vocês, porque isso demanda uma energia mental que a gente às vezes não sabe mensurar essa energia mental, o quanto ela nos cansa. E quanto a gente está cansado, ela não funciona direito. Demorou tipo 1 semana pra eu começar a me sentir um pouco melhor. Mas como vocês viram aqui, eu não tô 100% bem. Só de lembrar das coisas ali, eu já fiquei impactada de novo, né? Então, ainda sobre isso, eu queria compartilhar algumas coisas que eu fiz e que me ajudaram. E que algumas coisas que eu li que podem ajudar também nesses casos e que eu queria muito compartilhar, porque eu sei que muita gente tá assistindo esse vídeo deve estar se sentindo parecido, tá? O primeiro deles é pausar um pouco as notícias das redes sociais, porque a gente é bombardeado com isso o tempo inteiro, e tentar não se envolver de maneira moderada, pelo menos, sabe? Deixar espaços do dia pra não fazer isso, porque eu tava consumindo aquilo direto, eu tava vendo coisa emocionante, aí eu vejo a história triste de alguém, daí eu me acabo chorando e fico muito abalada, e aí eu não consigo parar de pensar naquilo. Então, não é se alienar isso, tá? Isso é dar pausas pra nossa mente e pra nossas emoções também. É importante isso pra gente pausar. Isso não quer dizer que a gente vai parar de saber o que tá acontecendo, como pode ajudar, essas coisas, não. É só pra gente ter um afastamento saudável, digamos assim, de tempos em tempos, pelo menos, fazer pausas. Até isso eu pensava na época, como é que eu vou pausar se quem tá lá na frente não consegue pausar? Então, mas calma, se a gente pode pausar é bom. A gente precisa continuar vivendo nossa vida, porque esse problema vai durar muito tempo ainda. Vai sendo ajustado, mas ele vai precisar de muita ajuda, de muito esforço coletivo pra gente reconstruir o que foi destruído, ou pelo menos um pouco do que foi destruído, e voltar a ter um pouco de normalidade na vida do povo gaúcho, tá? Além disso, outra coisa que ajuda a priorizar descansar, priorizar dormir, priorizar exercício físico é uma mágica na vida. Quando a gente tá meio tribulado, assim, às vezes a gente deixa de lado, mas é ao contrário, a gente deveria estar fazendo, porque o exercício ajuda muito aqui, ó, na nossa mente, ajuda a nossa mente a desopilar. A alimentação também, prestar atenção no que tá comendo, comer direito, comer saudável. Eu, quando tô muito corrida, quando eu vejo, esqueço de comer, como muito tarde, como pouco, não como que eu deveria. Então, enfim, reduzir o ritmo também. Se não consegue parar totalmente pra descansar, como eu também muitas vezes não posso, fazer só o que é extremamente necessário, o que é urgente, o que der pra deixar pra depois, deixa pra depois. Fazer coisas que te ajudem a espairecer. Nessas horas, às vezes, até é difícil espairecer, mas tentar, pelo menos, tentar ver um filme, ver uma série, ler um livro, dependendo do nível
nível que a gente tá, a gente nem consegue concentrar nisso, mas é importante que a gente tente, que a gente se esforce para que tente distrair. E para isso, tocar a vida que precisa ser tocado, o trabalho continuar, a nossa vida continuar, pode ajudar, porque é um pouco de normalidade pro nosso cérebro descansar também, sabe? E não só por isso, mas é que a gente precisa das pessoas se fortalecendo, ganhando dinheiro, trabalhando, para que elas tenham energia para ajudar. Inclusive eu também, mas vocês também, as outras pessoas também. Então a gente não precisa necessariamente parar a nossa vida porque tá muito abalado com a tragédia, tá? A gente pode eventualmente parar, descansar para se tiver essa oportunidade, mas não precisa se sentir culpado por estar andando a vida enquanto muita gente perdeu tudo, tá? Outra coisa que ajuda é passear na natureza, tentar ficar no momento presente, sair do celular, eu acho que é a maior dica. Deixa o celular longe, vai fazer outra coisa, sei lá, vai lavar uma louça, vai cuidar do jardim, vai passear na natureza. Esse tipo de coisa ajuda muito pra nossa saúde mental. E a última dica que eu queria dar é que eu acho que conversar, por mais que eu senti a necessidade das pessoas do Rio Grande do Sul que eu conversei nos últimos dias em contar o que aconteceu. Eu acho que a gente precisa falar muitas vezes o que aconteceu pra gente mesmo elaborar, sabe? Então a gente ter pessoas que a gente pode contar as nossas angústias, as nossas preocupações, eu acho que isso ajuda, às vezes, escrever também. Então colocar pra fora nos ajuda a elaborar. Então essas eram algumas dicas bem básicas, assim, de coisas que me ajudam e que eu já vi que pra outras pessoas também ajudam. Pra lembrar vocês que só ajuda quem tá em condições de ajudar. Então é um bem que vocês fazem pros outros também quando vocês estão bem. Então era isso, era um parênteses bem grande que eu queria fazer nesse vídeo, que eu acho extremamente importante. E aí, passados esses dias iniciais, assim, passando uma semana, eu consegui voltar a ser produtiva. Eu ainda tô levemente abalada, mas eu consigo trabalhar, eu consigo ser produtiva, eu consigo pensar em outras coisas também, consigo curtir meu dia a dia de novo e resolvi voltar a postar meus conteúdos que eu tinha dado meio que nos primeiros dias eu nem conseguia postar direito, consegui voltar a postar meus conteúdos cotidianos, que eu sei que trazem muita leveza pra muitas pessoas. Eu lembro que na pandemia muita gente me escrevia dizendo quanto aquilo ajudava a espairecer, a pensar em coisas gostosas, a ter mais leveza na sua vida. E eu achei que realmente nesse momento talvez fosse muito importante para as pessoas isso também, e resolvi continuar fazendo isso. Paralelo a isso, lógico que eu continuo falando de maneiras de ajudar, de coisas que me preocupam, mas eu resolvi dar uma equilibrada para minha saúde mental e para a saúde mental das pessoas também, para que a gente não esqueça de tocar a vida, mas também não esqueça da importância de continuar ajudando o Rio Grande do Sul, que é assim, eu tava conversando com a minha irmã ontem, ela falou, eu vi alguém que fez um cálculo, não sei qual é a fonte disso, tá, mas eu vi alguém que fez um cálculo de todo o dinheiro arrecadado aí nas maiores vaquinhas, não sei mais o que é, e de quanto o Rio Grande do Sul ia precisar de ajuda, isso não é 1% do valor. Eu falei, olha, eu não calculei, não sei de onde é a fonte disso, mas eu não duvido que seja algo parecido com isso, então é uma coisa assim que vai precisar muito. Vi umas comparações com o furacão Katrina, né, que teve uns anos atrás nos Estados Unidos, e os números, assim, de desabrigados lá, 400 e não sei quantos mil, Rio Grande do Sul 600 e tantos mil, e os comparativos, assim, né, de gastos públicos que precisaram pra reinvestir lá, pra conseguir recuperar tudo, e quanto tempo demorou pra se recuperar, eles demoraram 10 anos, espero que no Rio Grande do Sul não seja tanto, mas é isso, além dessa recuperação, o Rio Grande do Sul precisa pensar em planos para próximas enchentes, que a gente já imagina que vai ter, né, quase, só pra não dizer que eu tenho certeza, né, a gente imagina muito fortemente que isso vai se repetir, então a gente precisa ter planos pra isso, então não adianta só remediar o que acontece, e pra ter planos tu precisa, né, no mínimo, dar estrutura pro urgente, e depois começar a pensar em o que se faz quando acontecer de novo. E aí, voltando pra situação do meu pai, agora que passaram algumas semanas, saiu essa urgência de pessoas sendo resgatadas, de que o meu foco era só, meu Deus, a gente precisa ajudar essas pessoas, que o tamanho dessa urgência, desse problema, meio que, não que passou, né, porque precisa de muita ajuda pra muita gente ainda, mas eu consegui acalmar meu coração, consegui me botar em ordem, racionalizar tudo, voltar pro rumo, e eu voltei a lembrar da situação do meu pai e tentar pensar em coisas que deveriam ou não ser feitas, né, do que eu poderia ajudar ou não, né, e aí conversando com meus irmãos, eles estão me atualizando sempre, né, de como tá a situação, e meu pai decidiu que as perdas seriam muito maiores se ele não tentasse reabrir ou recomeçar alguma coisa. São 20 funcionários que perdem seus empregos, inclusive meus irmãos e meu pai. Meu pai com 62 anos, tendo uma perda grande dessa. Claro que é difícil tu ter uma energia de um jovem empreendedor de 20 anos, de 20 e poucos anos de quando ele começou, mas eu acho que ele tá vendo que ele não sabe se ele tentando, ele vai conseguir sustentar, né? Talvez ele tente e não vai dar conta e vai acabar indo à falência daqui a pouco, talvez, não sei, porque é um investimento muito alto, é uma energia muito grande, ter que refazer tudo, recomeçar tudo. Bom, pessoal, tô subindo o segundo piso aqui da loja, mostrar para vocês como é que tá, que ainda não conseguimos nem colocar a mão aqui, tá? O estado que ficou tudo.
para ir adiante aqui nós temos que caminhar por cima das coisas aqui, porque não tem como tá, o escritório aqui, ó, do jeito que ficou. Enfim, esse é o ambiente. Hoje é dia 21, terça-feira. Tudo isso aqui ainda nada, sem condições de mexer ainda. E aí, assim, parece não ser urgente, mas se ele não faz isso logo, ele perde clientes, ele paga uma folha de pagamento imensa, que é um custo grande que ele tem, né? E ele não tá recebendo a renda do que ele tinha, um fluxo ali mensal de entrada de dinheiro, saída de dinheiro para pagar funcionários e clientes que são atendidos. Se ele não tá no mercado, os clientes começam a ir para outros lugares procurar, ele começa a ter que continuar pagando aquela folha de pagamento, só que a renda dele vai a zero. E todos os outros custos do negócio dele, ele tem que pagar mercadoria que ele nunca vai vender. Então isso, ele precisa também de uma certa urgência, que a gente não se dá conta assim no início, mas que se ele não faz rápido, ele não vai conseguir reverter. Então ele tem que fazer tudo muito rápido também para ele ter chance de tentar se reerguer. Então ele já alugou um outro imóvel fora de risco de alagamento, numa região diferente de Lajeado, para conseguir tentar começar a montar alguma coisa lá. Como eu disse, são muitas famílias que dependem desses empregos também, mas é difícil saber o quanto ele vai conseguir fazer isso. São muitos fornecedores de muitos tipos diferentes de materiais que ele tem que meio que começar. Eles estão ainda tentando ver o que eles conseguem recuperar de material. Tá os 20 funcionários lá há semanas tentando ver o que recupera, mas recupera pouca coisa, né? Então tem que decidir onde é que vai focar os esforços maiores agora. Eu e meus irmãos, a gente tá tentando descobrir maneiras que a gente pode fazer de tentar ajudar ele de alguma maneira. A minha irmã até postou esses dias no Instagram dela que os fornecedores que ele tem de materiais, se quiserem fazer algum tipo de parceria com a gente, de divulgação, se fizer sentido, a gente tá disposto a ajudar, mas eu não sei o quanto que a minha ajuda é válida, porque ela talvez seja limitada, porque os fornecedores, muitos são fornecedores de materiais para esse mesmo tipo de loja, é um material super nichado, sabe? Então, não sei o quanto a gente consegue, né, alcançar isso, mas a gente tá empenhado em tentar ajudar, em tentar pensar junto, assim, para tentar achar soluções. A gente não sabe se vai ter algum tipo de ajuda governamental, porque como da outra vez não teve, a gente nem pode contar com isso. Se algum dia vier alguma ajuda, talvez demore muito, não dá para esperar por isso. Então a gente vai tentar falar com os fornecedores, mas só dando um exemplo de um fornecedor de lá, tá? Um fornecedor de fechaduras já falou que ele teve 50 clientes que foram atingidos pelas enchentes e que perderam tudo. Então eles também, é difícil para eles fazerem condições muito específicas para 50 clientes, entendeu? Como é que ele vai favorecer um e os outros não? Então é complicado para as empresas que são fornecedoras também. Elas também perderam 50 clientes e não sabe se esses clientes vão se reerguer ou não. Enfim, não é simples. E aí a gente tá vendo, né? Vai tentar entrar em contato com vários fornecedores para ver o que a gente faz. Talvez fazer uma reestruturação do negócio, simplificando alguns processos e... Não sei. Eu nem conversei direito com meu pai ainda, para ser bem honesto, mas eu acho que a gente vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido para ver o que a gente pode ajudar. E aí, concluindo, que o ponto que eu sei agora é que a gente não sabe como vai ficar, eu não sei como é que vai ficar a situação dele. A gente tá disposto a pensar junto para tentar encontrar soluções, mas não é uma questão fácil de ser resolvida e eu não sei se vai ser resolvida. Então, eu me sinto preocupada, me pego pensando várias vezes sobre isso, o que poderia fazer. A minha família tá preocupada, meu pai tá preocupado, não tá dormindo bem. Os meus irmãos, a gente tá falando muito sobre isso para pensar o que a gente pode fazer, mas não é simples, tá todo mundo preocupado. Como eu falei, no Rio Grande do Sul quase ninguém tá bem, e há uma soma, assim, de preocupações e de lutos e de perdas, e concluindo, por isso que não é simples eu dizer, não, tá tudo bem, porque na verdade não tá tudo bem. Pra muita gente não tá tudo bem, pra quem tá lá tá muito impactado, pra quem tá longe tá muito preocupado. Então, lógico, como eu falei, paralelo a isso, é uma situação que a gente pode tentar encontrar soluções, que não é fácil, que gera preocupação, mas que a gente ainda tem possibilidade, né? Tem muita gente que não tem possibilidade, perdeu vidas ou perdeu entes queridos, então ainda estamos num cenário positivo, então é difícil também falar, não, reclamar muito. Eu me sinto até mal falando ou reclamando ou qualquer coisa assim, sabendo que muita gente perdeu muito mais, então dá um conflito muito grande, assim, mentalmente, de quem tá vivendo, mesmo que distante, nessa situação. E aí, pra concluir, eu vou deixar na descrição desse vídeo de novo algumas ajudas de vaquinhas que eu conheço ou de associações que estão fazendo trabalhos sérios, ajudando muita gente, que eu já divulguei nos outros vídeos, estou divulgando lá no Instagram. Quem quiser
colaborar em qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo. Eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai precisar de muita ajuda por muito tempo, como eu já falei. E queria também, de novo, agradecer por toda a ajuda, por toda essa preocupação de quem vem me mandar mensagem, perguntar como é que eu tô, como é que a minha família tá. Todo o carinho que vocês estão demonstrando, seja do Rio Grande do Sul, seja de fora. Todas as pessoas que estão ajudando, que estão colaborando da maneira que seja, assim, às vezes não tem nem condições de ajudar, mas estão preocupados, tentando conectar uma pessoa com a outra, enfim. Existem mil maneiras da gente ajudar e se preocupar com o outro, e tá sendo lindo de ver essa movimentação por todo lado. Então eu queria acabar agradecendo vocês todos. E espero que esse vídeo tenha ajudado a dar uma noção geral de como é o cenário de muitas das pessoas que estão lá, porque o negócio do meu pai é só mais um dos não sei quantos que foram atingidos, que eu acho que ninguém divulgou esse número ainda, e que ajude também vocês aí a cuidar da saúde mental de vocês, que a gente só consegue ajudar quando a gente também tá bem. E que isso serve pra vida também, não só numa situação de catástrofe, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me contem o que vocês acharam nos comentários, os pensamentos que vocês tiveram, e se inscrevam no canal pra gente se ver no próximo vídeo. Um beijo!